Gravando, hoje são 19 de maio, para o pessoal que vai assistir em casa, tá? Bom, então, gente, hoje a ideia é a gente começar a mostrar para vocês, concretamente, como é que esses conceitos com os quais a gente vem trabalhando já há algum tempo, né, como é que eles têm operatividade na prática, né? Quando é que eles vão surgir como uma ferramenta que você precise usar no curso de um caso penal, tá? Então, a minha ideia, né, foi contar um pouco desse percurso, como vocês estão vendo aí, né? Da notícia de crime até a resposta escrita, que é o trabalho de avaliação, inclusive, que vocês vão fazer, né? Mas a ideia é mostrar para vocês como é que esses conceitos vão se tornando disponíveis, quando é que eu vou precisar utilizá-los. Na verdade, tudo culmina na resposta escrita à acusação, é lá que você vai ter mais material, né, para discutir, para suscitar em favor do seu cliente. Mas a necessidade de manejar essas categorias, ela já começa lá de trás, né? Desde o advento dessa notícia de crime que vocês estão vendo aí, certo? A notícia de crime, ela marca o momento do primeiro contato do aparato estatal, né, do aparato de segurança social, com um fato que tem aparência de delito, né? Um fato do qual se pode dizer que, em tese, seja um delito, né? E eu acho que aqui a gente pode abrir um parênteses, né, para falar um pouco exatamente dessa atividade estatal que está destinada a recolher informações sobre crimes, né, que são as diversas delegacias, tanto delegacias de polícia civil quanto delegacias da Polícia Federal, são as portas de entrada das notícias de fatos que podem vir a repercutir criminalmente de fora para dentro do sistema de justiça, certo? Chega a partir da notícia de crime. Esse conjunto de órgãos é aquilo que, observem já a preocupação da teoria jurídica em dar nomes às coisas, dar nome a coisas que vão ser necessárias discutir a partir do instante em que essa notícia de crime entra dentro do sistema jurídico, né? Percebido pelo sistema jurídico lá na ponta, nas delegacias de polícia. Então, esses caras, os delegados da Polícia Civil, os delegados da Polícia Federal, são as autoridades do Estado brasileiro responsáveis por presidir inquéritos policiais, né? São essas pessoas que vão, a partir da notícia de crime, se debruçar primeiro sobre aquela notícia para aí, então, realizarem o seu trabalho de investigação, que não vai servir para outra coisa, a gente já sabe também, senão para municiar o autor da ação, né? Essas notícias chegam, elas vão ser investigadas por inquéritos policiais e dali elas vão ser encaminhadas ou para o Ministério Público ou para o autor privado, né, se tratando de ação penal privada. Então, a esse conjunto de órgãos, a própria Constituição, né, já utiliza essa expressão no sentido de apontá-los como a corporação responsável pela chamada polícia judiciária. Fazer o serviço de polícia judiciária é esse serviço de investigar crimes. Esse nome judiciária não pode nos levar a equívoco de imaginar que essas estruturas pertencem ao poder judiciário, né? Elas estão vinculadas ao executivo, né, que é quem presta o serviço de segurança pública. Então, são órgãos do executivo, mas que têm esse nome de polícia judiciária porque, antes de mais nada, realizam atividade de polícia
a mesma atividade de polícia do direito administrativo. Não é à toa que os nomes são iguais. A ação dos órgãos estatais que recolhem notícias de crime, essa função, ela implica, e talvez implique com mais evidência, cerceamento a direito individual, não é isso? Para atender algum interesse público. É essa a noção de atividade de poder de polícia que vocês aprendem em direito administrativo. E é exatamente a mesma coisa aqui, né? Só que a atividade, embora a gente fale somente de polícia, se a gente quiser pensar essa atividade como uma espécie do poder de polícia geral que o Estado executa, que o Estado realiza, oferece aos cidadãos, aí a gente tem que distinguir essa atividade de polícia de outras, né? Por exemplo, quando um órgão da administração pública vai a um restaurante e observa lá a presença de alimento estragado, ele pode desde multar até interditar o estabelecimento. Ele restringe a propriedade, restringe o uso comercial daquele imóvel, que é um direito individual, para atender ao interesse público. Qual o interesse público? Saúde pública. Então, a gente chama de vigilância sanitária, né? Polícia é poder de polícia sanitária. No caso que nós fazemos, é uma manifestação, nós, eu digo, o aparato de recolhimento de notícias de crime, que nós fazemos é prestar um serviço de polícia de segurança. A gente restringe o interesse particular, porque não há dúvida que a instauração de um inquérito policial ela opera a restrição de direitos individuais, né, desde a possibilidade de uma prisão até a expropriação que o proprietário do bem sofre, que às vezes é até a vítima, mas que fica despossuído do bem enquanto ele for interessante para a investigação, enquanto ele interessar como prova a investigação. Mas na atividade de segurança, a polícia de segurança ela se desdobra em dois braços, né, que é a chamada polícia preventiva e a polícia repressiva. Quando a gente pensa em polícia repressiva, a gente pensa logo na PM, né? Mas não é justamente o contrário, né? A PM realiza uma atividade policial de segurança ostensiva, que com isso pretende evitar que o crime aconteça. Por isso que a gente chama isso de preventivo. Enquanto a polícia de segurança judiciária, ela realiza o que a gente chama de polícia repressiva, porque não tem mais nenhum sentido de evitar que o crime aconteça, mas de perseguir os seus eventuais, investigá-lo, persegui-lo para que os seus eventuais autores e partícipes sejam punidos, certo? Então, isso, normalmente, os casos criminais, né, a gente tem uma estatística interessante em relação a como começam os inquéritos, né? Um inquérito policial, que é aquilo que vai surgir a partir de uma notícia de crime, ele pode ser instaurado. A gente volta a isso quando for estudar inquérito, mas faz todo sentido já começarmos a conversar sobre isso. Ele pode ser instaurado através de dois instrumentos diferentes, que abrem a peça inaugural, né, do inquérito policial. Ou uma portaria, que nada mais é do que o responsável pela polícia de investigação, recebendo por qualquer meio a notícia de um crime, ele diz: olha, tomei conhecimento porque eu cheguei aqui e vi um BO, né? Tomei conhecimento porque a vítima fez um requerimento me informando da prática do crime, pedindo a instauração, ou porque de ofício na minha atividade eu me dei conta da existência desse crime. Então, tomei conhecimento disso e determino a investigação, né? Isso é uma portaria. A outra maneira de começar o inquérito, portanto, todo esse périplo aqui...
Não, o BO é um registro que a vítima faz na delegacia. Aquilo fica registrado. O delegado plantonista, ele vai ter acesso a todos os BOs que entraram no seu plantão, né? E aí ele decide se ele vai, a partir dali, abrir ou não uma investigação, entende? Então, pode ser dessa forma, mas pode ser também, como é a esmagadora maioria dos casos, através de um auto de prisão em flagrante, né? Alguém é surpreendido cometendo um crime e é conduzido, e aí normalmente a lei diz que qualquer pessoa do povo pode fazer, pode prender e conduzir alguém preso que esteja cometendo um delito. Mas, normalmente, quem faz esse trabalho é a Polícia Militar. Então, é a Polícia de Segurança que intervém ali diretamente e que encaminha, a Polícia Preventiva, quem vai encaminhar para a delegacia o sujeito preso. Isso, minha gente, representa algo em torno de 90% dos processos, aquilo que se transforma em processo, normalmente o primeiro contato foi com o auto de prisão em flagrante. Então, observem, né, que quando a gente já começa a falar em notícia de crime já é um termo técnico do direito, relacionado ao inquérito policial. Mas se a gente for pensar, bom, mas para que serve o inquérito policial? Para recolher justa causa por exercício da ação. Então a gente já percebe um tema, notícia de crime, que exige que eu compreenda o que é ação penal. Entendem isso? Percebem? Eu preciso compreender o que é ação penal, que dentro de uma das suas condições existe a justa causa, que a justa causa vai ser investigada por um inquérito, e que o inquérito, que é uma atividade de polícia judiciária, se inicia com um auto de prisão em flagrante a partir de uma notícia de crime. Vejam, né, como eu preciso saber que isto tudo está conectado com... E quando eu entendo isso, fica muito mais fácil. Nunca mais vocês vão esquecer o que é uma notícia de crime. Se a gente percebe também, né, que é como a realidade criminal ingressa, é lida pelo sistema de justiça, certo? Então, mas olhe como a coisa se complica. Se a gente imaginar que o sujeito foi preso em flagrante delito, ele precisa ficar preso à disposição do Poder Judiciário, né? A Constituição, ela diz que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem de autoridade judiciária competente. Só tem esses dois caminhos para prender uma pessoa no Brasil. E diz mais, que a prisão da pessoa acusada será de qualquer pessoa presa. Esta prisão precisa ser comunicada imediatamente à autoridade judiciária competente. E o auto de prisão em flagrante precisa ser remetido imediatamente, ou 24 horas depois do fato, esse auto de prisão em flagrante precisa ser encaminhado ao juiz, né? Sempre foi assim, porque o que se pretendia com isso é que alguém que foi preso por policiais a sua situação de pessoa presa fosse imediatamente sujeita ao crivo do judiciário, né? Para que o judiciário pudesse decidir se ele vai permanecer preso ou não. Percebam o tamanho do cuidado do sistema de garantias. Olha, qualquer pessoa que for presa, o juiz precisa ver, o juiz precisa analisar o caso, porque qual é o sentido disso? Não manter nem um dia preso aquela pessoa que tenha sido injustamente, indevidamente presa. Então, esse é o sentido. E sempre foi nesse momento em que se comunica a prisão em flagrante ao juiz, uma cópia. O cara pega um ofício, hoje é tudo pelos sistemas, né, que estão se integrando, pega um ofício, encaminha o auto de prisão em flagrante e diz: doutor juiz, está preso. Mas entendam, o inquérito continua a correr, né? Ali é o início do inquérito,
o delegado mantém o sujeito preso e continua investigando o crime. Ele tem um prazo para fazer isso. Às vezes, o crime já está todo investigado no auto de prisão em flagrante, né? Ou quase tudo. Pensem, por exemplo, nessas blitz, uma blitz que abre o carro do sujeito, está lá 50 quilos de maconha empacotado para venda. Quem são as pessoas que vão informar ao Ministério Público que isso aconteceu? Os policiais que fizeram a prisão, o depoimento dele está no auto de prisão em flagrante, o interrogatório do sujeito e acabou. Esse inquérito, para ser concluído, ele precisa somente agora de um laudo pericial que aponte a natureza entorpecente da droga, mas ele está instruído. Então é assim, eu prendo, mando o auto de prisão em flagrante para o juiz e concluo com outras diligências a investigação, certo? Agora, no momento que o cara está preso, que o juiz está comunicado disso, aí a gente já pode... como é que a gente vai ler isto a partir de conceitos que a gente já conhece? Ali, o juiz vai prestar uma tutela jurisdicional cautelar, né? Ali é exercício de ação cautelar, né? Ele vai decidir se ele solta ou se ele mantém preso, mas se ele for manter preso, ele precisa fundamentar com os motivos da preventiva. Ele tem que justificar a manutenção da prisão, convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva, certo? É nesse contexto, inclusive, que a gente precisa conhecer e compreender o Instituto da Audiência de Custódia. Se vocês olharem para o CPP, não tem nada ali sobre audiência de custódia, que tenha validade, né, que esteja sendo aplicado. Esse instituto ele foi criado por uma resolução do CNJ. Primeiro por uma resolução do Tribunal de Justiça de São Paulo e depois por uma resolução do CNJ. Por que o CNJ resolveu criar isso? O grande pai disso é Lewandowski, né? Foi ele quem encampou, quando foi presidente do CNJ, foi ele quem encampou essa luta. A Constituição brasileira dizia que o juiz será informado imediatamente, né? Só que nós assinamos, alguns anos depois da Constituição, o Pacto de São José da Costa Rica, que tem uma cláusula interessantíssima, que parece muito, inclusive, com a dicção do mandado, a dicção do inglês arcaico, né, do mandado de habeas corpus, né, que era traga-me o corpo, né, é o sentido da expressão habeas corpus, traga-me imediatamente o corpo do detido. O que tem lá no documento, né, na Convenção Americana de Direitos Humanos, qualquer pessoa, qualquer ser humano detido tem o direito de ser imediatamente levado à presença do juiz. Só que aqui, durante muito tempo, os nossos doutrinadores diziam o seguinte: não, peraí, no nosso caso, já que a Constituição diz de outra maneira, essa presença está satisfeita com a comunicação. O nosso sistema não exige a presença física do acusado diante do juiz. E aí Lewandowski resolveu, por resolução, dar cumprimento à convenção. Uma matéria interessante, né, porque faz a gente pensar, obriga a gente a pensar em hierarquia de normas, né? Se o CNJ poderia legislar em processo penal por resolução, né, criando um instituto desse. Tudo isso, inclusive, foi questionado. Quando se instituiu a resolução, houve muito questionamento em relação à sua constitucionalidade. De onde partiu boa parte desses ataques? De onde partiram? Das corporações de juízes e do Ministério Público, que resistiram muito, ainda resistem muito à implementação da audiência de custódia.
A gente poderia, enfim, conversar muito sobre a fragilidade dessas críticas, né, de dizer que o CNJ não pode legislar por causa do princípio do devido processo legal, né, mas a gente já sabe que violar ou, né, aparentemente descumprir o devido processo legal para beneficiar a defesa não faz sentido, porque ele foi construído para a proteção da pessoa acusada de delito. Mas, enfim, eles têm uma birra com a audiência de custódia que não, a rigor, introduziu nenhuma diligência nova. O momento do juiz decidir sobre a liberdade ou a soltura é rigorosamente o mesmo. Ele tem um prazo de 24 horas, tinha, né, para decidir se mantinha preso ou se mantinha solto. A única diferença entre o que acontecia antes e o que passou a acontecer com a resolução do CNJ é a presença física do acusado. Então, a alegação, inclusive, era que a realização da audiência de custódia iria causar impunidade com a soltura de muitas pessoas que ficariam presas. E os caras falam isso e não conseguem explicar a razão. Por quê? Por que será que a presença física do acusado pode gerar uma maior quantidade de prisões do que aquela do sujeito que decide em cima da perna sem ver ninguém, sem ouvir ninguém? Percebem o que existe aí de uma rejeição a olhar para o acusado, né? A se entrevistar. Olha quantas pessoas eu vi que em audiência de custódia a gente viu uma situação completamente diferente do que aquela que os autos que são feitos pela polícia, né, produzidos pela polícia, eles retratam. A realidade às vezes é outra. Então é um negócio de fato inexplicável, a resistência à audiência de custódia, certo? E aí, quando a gente está falando na audiência de custódia, vai se decidir sobre manutenção da prisão ou soltura. Vamos trabalhar categorias que a gente já conhece, vamos trabalhar tutela cautelar, de novo, né, em direito penal, em processo penal. Toda essa discussão sobre presunção de inocência volta. O meu cliente foi preso. Levaram para a central de flagrantes, vai ter audiência de custódia. Na mesa da audiência de custódia, eu vou ter que ter domínio dessas ferramentas técnicas para dizer ao juiz que naquele momento não cabe tutela cautelar penal. Eu vou ter que saber o que é a tutela cautelar penal. Eu vou ter, por exemplo, que conhecer algo sobre competência. Digamos que ele foi preso pela Polícia Civil da Bahia por um crime da competência da Justiça Federal, e eu estou na audiência de custódia para pedir a soltura dele. Eu vou ter que dizer que o auto de prisão em flagrante é nulo, né? E que a própria competência da central de flagrante, ela não tem competência para decidir aqui. Entendem? Então, agora, e tudo começa com esse tripé: ação, jurisdição e processo. Fica muito fácil quando a gente organiza a cabeça dessa forma, certo? Então, qual vai ser o percurso? E eu só botei isso aqui para anunciar esses passos para vocês, né? O destino que começa com a chegada da notícia de crime, ou por prisão em flagrante, ou por outro meio, nas mãos da Polícia Judiciária. Depois a gente já sabe, né, que quando o delegado conclui a investigação, ele remete a investigação para o Ministério Público ou deixa à disposição da vítima, do ofendido, né? Hoje vão todos para o Ministério Público e é de lá que a gente encaminha por uma via até chegar às vítimas, né? Passa tudo primeiro pelo Ministério Público. A gente já sabe que quando o promotor recebe esse material, hoje também vem tudo pelo sistema, ele tem um prazo. Se o cara estiver preso, ele tem um prazo de 5 dias. Se o cara estiver solto, ele tem um prazo de 15 dias para decidir o que vai fazer com aquele material.
a gente já sabe, ou ele vai arquivar, ou ele vai denunciar, ou ele vai propor a NPP, ou ele vai requerer o arquivo, ou mandar voltar para novas diligências, né? Nessa ordem lógica, né? Primeiro ele decide se tem justa causa ou não. Se não tiver, ou eu mando voltar, ou eu arquivo. Se tiver justa causa, ou eu denuncio, ou eu proponho o NPP, se couber naquele caso, certo? Então, esse é o périplo. A gente vai trabalhar com casos, na avaliação de vocês, em que não houve proposta de acordo, né? Até porque são casos antigos em que a legislação não estava vigendo. Mas isso não nos interessa agora. O que interessa é fazer a peça de resposta escrita. Embora talvez seja o caso, inclusive, quem quiser inovar muito, quem quiser se sentir ou estiver já se sentindo faixa preta, né, pode eventualmente dizer, olha, eu quero que rejeite porque não se deu oportunidade ao acusado de fazer o acordo de não persecução penal. É um caminho, mas aí é só se você tiver, né, muito... Porque aí para falar uma bobagem grande não é difícil também, certo? Então, o promotor, então, digamos, suponhamos que é isso que vocês vão encontrar, nem arquivou, nem mandou voltar, portanto, ele achava que tinha justa causa para o exercício da ação penal. Ele denunciou. A gente vai estudar mais detidamente, um pouco mais lá adiante, o arquivamento, essa decisão do promotor em não processar. Quais são os fundamentos que ele pode invocar, quais são os efeitos de uma decisão desse tipo. A gente vai estudar isso oportunamente, né? Mas, por enquanto, minha prioridade é mostrar o caminho para que vocês se preparem da melhor forma. Então, ele não fez nenhuma coisa nem outra, ele denunciou. Quando você é chamado para o processo, né, o que é que já aconteceu? O promotor denunciou, o juiz recebeu precariamente a denúncia. A gente já sabe que para ele receber, ele decide questões preliminares, se estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Ele não examina mérito nesse momento. Se tiver tudo bem, ele recebe, né? Recebe e manda citar o acusado. E o acusado, então, vai ter 10 dias para apresentar a sua resposta escrita, certo? Então, primeira coisa que você pode observar de uma denúncia que foi oferecida, e aí a gente já está trabalhando também com categorias que a gente conhece, é se essa peça é ou não é inepta. Inépcia é o nome que se dá a uma peça de denúncia ou de queixa-crime, se for ação privada, que não cumpriu os requisitos na sua elaboração, ela não cumpriu os requisitos legais estabelecidos para esse ato processual. A gente vai estudar isso, né? Mas eu já posso adiantar para vocês alguma coisa, talvez até a gente possa já começar, a depender do horário, a tratar desse tema, né? Que seria esse primeiro aqui, os requisitos de validade da denúncia ou da queixa. Eles estão lá no artigo 41 do CPP. O que tem lá é mais ou menos que a denúncia deve conter os dados de qualificação ou, se eu não tiver uma qualificação completa, informação suficiente a me permitir identificar corretamente o acusado. Além disso, eu preciso ter a descrição do fato criminoso em todas as suas circunstâncias. E aqui é que vocês, numa peça de resposta, podem encontrar muito material para alegar, né, que a peça não descreveu corretamente como deveria, né, a ação criminosa. Então, eu preciso da identificação, da descrição do crime, do fato.
do rol de testemunhas, quando for necessário, e da tipificação do crime, que não precisa ser a tipificação correta, mas precisa haver alguma tipificação. E a gente vai ver daqui a pouco por que isso. Né? Por que a lei, em princípio, não exige correção na tipificação. Ainda que discorde da tipificação, em princípio, esse é um senso comum que merece ser discutido, ou rediscutido, o juiz não pode rejeitar, ainda que ele discorde da tipificação. Ele pode fazer essa correção na sentença lá adiante, certo? Então, esses seriam os requisitos, e aí você vai ter que olhar para essa peça. E aí como é que você vai ler isso com a tecnologia processual penal? Essa peça não atende a pressupostos processuais, objetivos e intrínsecos da peça, a denúncia, que são aqueles requisitos estabelecidos no artigo 41. Fala. Professor, entrar dolo seria nessa peça inicial? Você não precisa, isso é uma tradição. Entra, sem dúvida, na descrição do fato criminoso. Uma pergunta interessante, desculpe o seu nome? Guilherme, porque já antecipa alguns conteúdos interessantes da descrição, né? Porque o que é que se exige? Que se descreva um fato, né? Eu não posso simplesmente reproduzir a dicção do tipo penal ou o nome do tipo penal. Eu não posso dizer: venho denunciar fulano porque fulano estuprou cicrano. Isso você não descreveu nada, né? Você tem que descrever aquele fato específico dentro do esquadro dos elementos que constituem a definição jurídica daquele crime, dos elementos típicos, pelo menos. Então você vai ter que dizer: no dia tal, às tantas horas, eu tenho que me lembrar sempre de incluir, quando eu puder, né? Dia, hora, local, como, quando, como, onde, quando e porquê. Né? Se eu tiver a informação do motivo à minha disposição. Então você tem que circunstanciar dessa maneira: no dia tal, às tantas horas, no local tal, fulano de tal, constrangeu cicrana a ter com ele relações sexuais sob ameaça de uma arma de fogo. Entende? Aí você cobriu todos os elementos do tipo penal, colocando a situação concreta dentro da definição. E a rigor, você teria que dizer: agindo com dolo, agindo com consciência da ilicitude e sem estar em legítima defesa, sem estar em... Né, para você descrever um fato típico, antijurídico e culpável. Né? Mas, na nossa praxe, ficou consagrado que o autor só precisa descrever os elementos objetivos e subjetivos do tipo diversos de dolo e culpa. Entende? Não, às vezes, se o crime, por exemplo, um atropelamento, você não vai dizer que foi dolo, você vai denunciar como um crime culposo. Né? Mas vai chegar a hora da gente discutir algumas coisas interessantes. Isso por que isso é importante você saber? Para quando você for promotor, fazer uma denúncia correta, que não venha a ser enxovalhada lá adiante, e quando você for defensor, poder dizer: aqui está errado, aqui está errado, aqui está errado. Por exemplo, a gente tem uma maneira diferente de descrever um fato criminoso. A gente tem tantas maneiras diferentes quantas são as formas de estrutura típica de cada crime. O que é que eu quero dizer com isso? Vocês já devem ter ouvido falar. O que é a estrutura típica? O crime, as modalidades, né, de tipicidade, a modalidade tentada ou consumada, culposa ou dolosa, comissiva ou omissiva. O descrever um tipo simples
E veja, ainda tem os crimes praticados em coautoria ou não, ou individualmente. Então, você descrever um tipo penal em autoria única, um só autor, um crime consumado, doloso, comissivo, é brincadeira de criança. É isso que eu fiz aqui para vocês, né? Fulano de tal, às tantas horas. Mas como é que você descreve um crime tentado? Como é que você descreve um crime omissivo, próprio ou impróprio? Cada uma dessas estruturas típicas exige uma técnica específica de descrição, de construção da narrativa do fato criminoso, que nem sempre é observada por quem faz peças acusatórias, né? Isso é importante de você saber. A gente vai trabalhar com essas modalidades, né? Como é que eu descrevo um crime omissivo, tentado, consumado? Se der tempo hoje ainda, a gente pode conversar um pouco sobre isso. Mas isso é só o detalhe da descrição, né? É por aí que eu encontro, como disse para vocês, muito material para... Dificilmente você vai rejeitar, porque não há uma tipificação, ninguém é doido, mas enfim, não chega a tanto. Ninguém vai fazer uma denúncia denunciando fulano. Há todo um aparato policial que faz com que os dados de qualificação já cheguem facilmente às mãos do promotor. Hoje é um sistema que controla isso tudo também. Você busca informação de gente no Brasil inteiro, né? Enfim, se eu quiser, eu acesso qualquer CPF aí para saber quem são os membros da família, quantos carros tem, onde é que mora, os últimos trabalhos, tem tudo, né? Claro que você tem que botar o código do processo, né, para deixar ali registrado que é uma pesquisa de trabalho. Então, o espaço que há para discutir em relação à regularidade da denúncia é, de fato, a descrição. Aí tem muito pano para mão, certo? Então, a peça dirigida ao juiz, o juiz vai decidir se recebe ou se rejeita. O que é que ele vai examinar aí? Pressupostos, inclusive esse da descrição. Ele pode rejeitar a denúncia, porque ela foi inébita. Pressupostos processuais e condições da ação, basicamente. Certo? Aí, se ele rejeita, essa decisão é uma decisão que extingue um processo. Pô, mas como é que vai extinguir aquilo que nem começou? Começou, porque começa o processo, a gente sabe quando começa o exercício da ação, e a ação foi exercitada a partir do momento em que o promotor realizou uma das suas faculdades, que foi protocolar uma petição inicial. Então, mesmo quando o juiz rejeita, ele decide no âmbito de um processo, ele presta jurisdição no âmbito de um processo que já existe, porque existia desde que a peça inicial foi protocolada. Por isso é que a gente pode dizer que esta decisão ela tem uma determinada natureza jurídica, que a gente chama de uma decisão terminativa, que encerra o processo, como a gente viu que encerrou, mas sem exame do mérito. Veja, a gente já sabe o que é mérito, a gente já sabe o que é condição da ação, a gente já sabe o que é pressuposto processual, e quando a gente sabe, fica muito fácil de decidir, de responder a essa questão. Qual é a natureza jurídica da decisão de rejeição da denúncia? Aí o imbecil lá vai decorar isso. Vai dizer, qual é a natureza jurídica? Vai ficar decorando isso para responder. A gente pode entender, facilitar muito o nosso trabalho, certo? Então, se o juiz recebe, a gente já sabe que essa decisão não é terminativa nem definitiva, é uma decisão interlocutória, né? Porque projeta o processo adiante. Adiante como? Citação do acusado para que ele ofereça a resposta escrita. Aí a gente já sabe, nós já discutimos isso, qual é o conteúdo dessa peça, né?
o defensor vai ter a oportunidade de olhar para toda a documentação já produzida, que a gente chama de autos do processo, desde o inquérito, porque o inquérito fica anexo à denúncia. Então, o inquérito, ele, enquanto procedimento, ele não faz parte do processo, ele é anterior, a gente já sabe isso. É um procedimento administrativo da Polícia Judiciária. Mas como ele vai instruir, vai fundamentar a peça acusatória para uma análise do juiz, ele acaba, os autos do inquérito acabam integrando os autos do processo para que o juiz, então, possa decidir. Aí, por isso é que quando o juiz decidiu para receber, ele citou, você encontra toda essa documentação que está lá nos autos que foram distribuídos para vocês. Ali tem tudo, desde o auto de prisão em flagrante, ou da portaria, até o momento da citação, certo? E aí a gente já sabe o que é que o defensor vai precisar fazer, né? Ele vai pedir ou a revisão da decisão que recebeu, né? Ele pode arguir preliminares, nós vimos isso, né? Ele pode arguir preliminares, significa ele pode suscitar problemas de ação e de processo que podem ter passado, né, batido pelo juiz, ou pelos quais o juiz possa ter passado batido. Aí ele suscita isso, além disso, ele deve utilizar essa oportunidade para arrolar suas testemunhas, né, para requerer produção de prova, mas a defesa pode também pedir a absolvição sumária do acusado, né? A gente já sabe o que é essa decisão, né? É uma decisão que, ao contrário da de rejeição, ela extingue o processo também, né? Mas com julgamento de mérito, mas é um julgamento antecipado do mérito, nas hipóteses previstas no artigo 387, que é quando os fundamentos de uma absolvição já estão tão evidentes no próprio inquérito que dispensariam uma instrução daquele processo, né? Os casos estão todos apontados no artigo 387 do CPP, os casos de absolvição sumária, certo? Ou então, ele pode também, e tudo isso depende não apenas de uma avaliação técnica, mas de uma avaliação estratégica. Ele pode nem pedir a revisão da decisão de recebimento, nem pedir a revisão, ou nem pedir a absolvição sumária, mas apenas arrolar suas testemunhas e dizer que provará sua inocência em juízo, ou reservar-se para um pronunciamento definitivo depois da instrução. Ele pode fazer isso, a depender, né, daquilo que seja mais interessante para a defesa, certo? Então, é isso que vocês vão buscar. A gente sabe também, né, que se o juiz ele acolhe o pedido de defesa de revisão da decisão de rejeição, ele rejeita novamente, né? Por isso que a gente chama essa decisão do juiz, quando ele decide sobre aquilo que foi suscitado, né, na resposta à acusação, pode ser uma decisão terminativa, quando ele rejeita a denúncia que ele já recebeu. Pode ser, de novo, uma decisão definitiva, quando ele absolve sumariamente, ou pode ser uma decisão interlocutória, quando ele nem rejeita, nem absolve. Há quem diga aí que essa seria a oportunidade do segundo recebimento. Há quem diga que no processo penal a gente tem duas decisões de recebimento, né? Uma de recebimento precário e uma de recebimento definitivo, que é aquela em que o cara nem absolve sumariamente, nem rejeita e toca o processo adiante, né?
O que significa tocar o processo adiante? Marcar uma audiência de instrução em julgamento, onde deve acontecer tudo. Produção da prova em audiência, as pessoas que foram arroladas pelas partes vêm prestar depoimento numa determinada ordem. Depois, dificilmente tem alguma outra prova além dessa. A prova pericial, normalmente, ela já vem no inquérito. Os laudos periciais já instruem os inquéritos. Então, normalmente, a prova que se produz, os documentos podem entrar a qualquer momento, mas o que acontece na audiência, normalmente, é oitiva de pessoas. Aí termina com o interrogatório do acusado, que é sempre o último ato do processo, e depois, a rigor, a gente sabe que nem sempre isso acontece. O correto seria fazer debate oral em audiência, fala primeiro o promotor, fala depois a defesa, e depois o juiz deveria sentenciar também em audiência. Isso foi um esforço que se fez há alguns anos para trazer para o processo penal brasileiro a oralidade, para evitar a existência de peças escritas, enfim, que acabam consumindo mais tempo. Não conseguimos, porque é muito difícil ter debate oral e sentença em audiência. Acontece isso quando é para absolver, porque o juiz não precisa fazer dosimetria, não precisa fazer um trabalho longo ali de justificar a condenação, então ele absolve e um abraço e as partes desistem no prazo de recurso e está tudo resolvido. Se o juiz disser vista para substituir o debate oral por alegações escritas, sai de baixo que a chance de estar condenado é grande. Certo, minha gente? Então, nas alegações finais, somente isso para a gente concluir. Eu vou ter a oportunidade de revisitar esses conteúdos de novo, inclusive de pressupostos processuais e de condições de ação. Nada me impede de dizer, doutor juiz, veja de novo esse processo é irregular, nada me impede. E eu posso também rediscutir o mérito que eu discuti lá adiante. E vão ser essas mesmas questões, inclusive, depois que o juiz sentenciar, serão essas mesmas discussões, essas mesmas questões, que vão ser discutidas em todos os níveis recursais. Aí não acaba nunca. Posso chegar até o Supremo. Quando eu chegar no Supremo com recurso extraordinário, com recurso especial, eu vou estar discutindo ação, jurisdição, processo e mérito. Por isso que o estudo da peça de resposta escrita, ela me parece tão interessante do ponto de vista didático, porque ali você vê tudo que pode ser argumentado e falado em todo o trâmite processual, desde a notícia de fato até o trânsito em julgado do último recurso extraordinário. Certo? Bom, nós temos bastante tempo ainda, né? A gente acho que podia avançar sobre esses requisitos da denúncia, né? Pelo menos, acho que em 30 minutos, 25, talvez a gente mata isso. Mas está entendido isso aqui, gente? Isso pode tornar o trabalho ser muito fácil. Passear por aquele processo é um trabalho muito fácil. Então, né, vamos lá para o artigo 41 do CPP. Né? Que está dito lá que a denúncia ou a queixa devem conter a qualificação do acusado ou dados que permitam a sua correta identificação. Eu não vou nem chover nesse molhado, que tem que ter também o rol de testemunhas, quando necessário. O próprio artigo faz essa ressalva, né? Quando necessário. Eu tenho que ter a tipificação, que eu tenho que ter a descrição do fato criminoso. Isso aqui não precisa chover nesse molhado. O rol de testemunhas, como eu disse, a própria lei já diz, né?
quando necessário, porque pode ser que eu, eventualmente, não precise lançar mão de prova testemunhal. Eu confio numa gravação de uma câmara de segurança que foi instalada ali, que registrou todo o fato acontecido, e em cartas em que o acusado confessou, que fica claro ali o modus operandi, pode ser que eu não precise, né, de prova testemunhal. Eu nunca vi um caso que se tenha dispensado prova testemunhal, inclusive porque ficaria meio estranha a audiência de instrução e julgamento, né, que é só para colher prova oral. A audiência seria somente para debate oral, à luz dos documentos, e para a publicação, né, a dicção da sentença em audiência. Certo? Mas, mesmo para aquelas hipóteses, né, em que a gente está diante de um crime de cena, testemunhado, visto por várias pessoas, e o promotor não arrolou nenhuma testemunha. A denúncia deve ser rejeitada por causa disso. A opinião, tanto de doutrina quanto de jurisprudência, ninguém discute isso, é pacífico, tranquilo, é que não pode. É que a única sanção pela falta de um rol de testemunhas na peça acusatória é a preclusão do direito de produzir este tipo de prova, né? Se eu quiser, inclusive, algum promotor de má-fé quiser garantir a absolvição de alguém, basta que ele ofereça a denúncia, se é um crime de cena, e não arrole ninguém. Opa, esqueci. Inês é morta, né? O sujeito vai estar virtualmente absolvido porque eu não vou poder produzir a prova testemunhal. É uma maneira que os apegados ao princípio da obrigatoriedade ainda não perceberam, que é uma maneira que está ali à disposição do promotor de dispor da ação. Bom, em relação à tipificação, eu estava dizendo para vocês, não é, que a lei, nem a doutrina, lendo a lei, nem jurisprudência, fala. E vamos dizer que não consiga localizar aquela testemunha. Ou porque com medo, fugiu, desapareceu, não quer desaparecer. Aí, no caso, fica como essa questão? Olha, nós vivemos esse drama diariamente na justiça criminal, né? Inclusive a quantidade enorme de vítimas que não vai, que não quer ir, que não quer... Não, olha, essa história, eu tenho 30 anos de Ministério Público. Eu nunca vi... Aliás, eu vi algumas situações de testemunhas que morreram, mas eu só vi isso em Feira de Santana quando, por alguma razão, chegou na minha mão e a gente começou a investigar crimes atribuídos a policiais militares. Fora desses casos, eu nunca vi nenhuma ameaça real a uma vítima ou uma testemunha por conta do acusado. Aquele caso, né, da facada do Adélio. Sim. Por exemplo, algumas testemunhas, por exemplo, a dona da pousada onde ele ficou hospedado, ela morreu. E tem mais gente que morreu aí. Então, assim, é um processo que até as provas de investigação que poderia ser produzida, até para entender o que foi que aconteceu, foram peças que simplesmente desapareceram, né? Olha, eu acho que... Isso promete muito a questão probatória, da instrução probatória do processo. Sim, nesse sentido, sim. como é que eu faço aí para continuar promovendo o andamento do processo se aquela prova não conseguir produzir no tempo da justiça? Não faz. Agora... Mas é possível eu arrolando a testemunha que isso ocorra em outro momento do processo? Não, ela vai ser... Eu vou marcar uma audiência e até a audiência ela precisa ser localizada. O que é que acontece? Ela não pode acontecer em outro momento. Não. Se eventualmente ela se recusa a prestar depoimento,
a lei tem a solução da condução coercitiva, só se ela se recusa, né? Não é como os caras fizeram, né? Aquela lambança de condução coercitiva para gente que não tinha sido intimado, né? Então, a condução coercitiva é justamente um instrumento para trazer testemunhas, inclusive vítimas. E o que a gente vê hoje, trabalhando na justiça criminal, é que a polícia precisa, quando assalto a coletivo, ela prende o sujeito e apreende 8 celulares. Ela precisa, de alguma maneira, negociar com essas vítimas a devolução do aparelho. Quer dizer, eu só devolvo na delegacia. Se você quiser receber seu aparelho, vá pegar ele na delegacia, que ele está apreendido. Aí o pessoal vai, porque senão, quem não perdeu nada quer adiantar o lado, quer adiantar a vida. Então, e aí, quando alguém, mas é isso, quando alguém se recusa, uma vítima se recusa a ir prestar depoimento, eu tenho uma solução na minha mão, que é conduzir coercitivamente, mas eu vou fazer isso só se eu for louco. Eu vou revitimizar o sujeito para chegar escoltado pela polícia, o acusado chegando em liberdade e a vítima escoltada pela polícia. O que eu tenho feito nesses casos é desistir da prova. E aí, paciência. Sim. E ainda assim, há uma incompreensão muito grande na questão, né, da falibilidade do aparato de segurança. Né? Há punição. Com todas essas dificuldades estruturais, há punição. Né? Mas é uma punição seletiva. É uma punição que só recai sobre os vulneráveis que justamente têm menos condição de ludibriar o aparato, de fugir, enfim. Mas, em relação à tipificação, gente, que eu estava falando, né? Por que não se exige, senão alguma tipificação? Né? Não se exige a tipificação correta. Isso por causa de uma regra que está no artigo 383 do Código de Processo Penal. Vocês se lembram que eu já falei de 385, que é aquela regra que diz que o juiz pode condenar mesmo que o promotor peça absolvição. Já falei do 387, que tem os motivos da absolvição, né? E já falei e falo agora do 384, está tudo pertinho, porque são artigos que pertencem ao capítulo da sentença. Então, o 383 diz que o juiz ele não está adstrito à definição jurídica proposta pelo autor. Ele está obrigado ele está vinculado aos fatos que foram descritos. Então, se o promotor descreveu um roubo, disse, fulano de tal, no dia tal, às tantas horas, mediante ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu o telefone celular de fulano, e tipificou como furto, o juiz não está obrigado a condenar por furto, ele pode condenar por roubo. Que está em jogo, que está em discussão, a gente se preocupa com essa questão, essa questão ela é um problema da correção da tipificação, graças ao princípio da ampla defesa. Olha como a gente vai buscar lá um princípio para entender o instituto daqui da instrução. O instituto, uma das consequências do princípio da ampla defesa o princípio, o subprincípio da correlação entre acusação e sentença. O princípio da correlação diz: a sentença penal precisa ser um espelho da acusação. Porque se a sentença se excede na condenação, se ela condena por algo que não foi atribuído pelo promotor ao acusado, ela julga,
extra petita, e ela, portanto, viola o princípio da ampla defesa, porque o acusado vai ser condenado por um fato do qual ele não teve a oportunidade de se defender. Se o juiz aumenta, se o juiz, por exemplo, diz, não, aquilo que você descreveu um furto, mas teve uma testemunha aqui que disse que houve violência, o grave ameaça, portanto, eu vou condenar do roubo. Negativo. Porque o acusado não teve a oportunidade de se defender daquele caso. Então, se o promotor quiser mudar a tipificação, ele tem que aditar a denúncia e aí volta tudo para o zero, né? Para a prova ser produzida de outra forma. Certo? Então, é por isso que não há a necessidade de uma correção na tipificação. Há quem questione isso, a boa doutrina que diz que a tipificação, a presa na tipificação também viola a ampla defesa, né? Porque estrategicamente o acusado modulou uma defesa por furto, né? E pensou naquela consequência jurídica. Então, há quem defenda que esse dispositivo não teria sido recepcionado pela Constituição e mesmo a denúncia com uma tipificação equivocada devesse ser rejeitada. O juiz devesse rejeitar ou receber com uma tipificação diversa, já dizendo, olha, isso aqui, na hora dele receber, ele diz, olha, eu estou recebendo, mas é furto, não é roubo. Ele já receberia com outra definição jurídica. Mas a voz corrente é que ele não pode fazer isso, não pode receber com outra definição, nem pode rejeitar. Ele tem que receber e corrigir o problema na sentença. Certo? Olha, a descrição do fato, né, eu já antecipei muito dela para vocês, né, e a gente chegou ao final dizendo que eu preciso prestar atenção nessas circunstâncias de como, quando, onde, porquê, que mais e quem. Eu preciso identificar, circunstanciar o fato preocupado com isso, mas preocupado também em descrever, em contemplar na minha descrição os elementos típicos, tanto da parte objetiva do tipo, quanto aqueles elementos subjetivos e normativos distintos do dolo. Né? Um exemplo que eu citei aqui para vocês, que é possível que vocês possam trabalhar, são as denúncias, uma grande quantidade de denúncias por receptação. Né? O sujeito diz, fulano de tal foi preso em flagrante na posse de um veículo que tinha restrição de furto, restrição de roubo. Não descreveu nada, né? Porque o fato é estar na posse de um produto que eu sei tratar-se de produto de crime. Essa consciência especial sobre a procedência ilícita do crime é um elemento subjetivo diverso do dolo, porque o dolo é a vontade de estar. Eu estava conscientemente, ninguém estava me obrigando a estar com aquele bem, eu não estava embriagado, né? Era minha vontade livre, mas eu não sabia, ou seja, não estava presente esse elemento diverso do dolo, que é a consciência da ilicitude. Né? Muita denúncia acaba incorrendo nesse problema. Mas, enfim, quando eu estou diante de um crime doloso, consumado, é fácil de fazer. Mas e se eu estiver diante de um crime tentado? Como é que eu vou fazer? Eu preciso compreender que a estrutura típica de um crime tentado, ela se constitui de uma maneira complexa, pela descrição do fato, omitindo-se o resultado, porque não houve resultado, e pela referência ao artigo 14.2, que estabelece a distinção entre crime consumado e crime tentado.
Então, como é que eu vou descrever uma tentativa de furto? Fulano de tal, no dia tal, às tantas horas, circunstanciando, né? Como, quando, onde, porque subtraiu ou tentou subtrair para si a carteira de cédulas de propriedade da vítima, mas não obteve êxito graças à intervenção de outras pessoas que viram, denunciaram e o impediram de praticar o crime e o conduziram preso para a delegacia de polícia. Eu estou falando da conduta, eu estou falando de um não resultado e estou falando de circunstâncias alheias que impediram que o crime se consumasse. Entendeu? Então, é diferente de você simplesmente descrever um tipo penal. No crime culposo, também, a gente sabe que, ao contrário do crime tentado, o que interessa no crime culposo é exatamente o resultado, né? Mas é um resultado que eu produzo não com foco naquele objetivo, né? Mas que eu produzo porque eu violo um dever de cuidado objetivo no meu comportamento e acabo produzindo aquele resultado. Como é que eu tenho que fazer para transformar isso numa descrição? Eu tenho que dizer qual foi o resultado, eu tenho que dizer qual era o comportamento esperado, né, do acusado e qual foi efetivamente o comportamento dele, em que o comportamento dele discrepou do comportamento esperado. Percebe? Aí eu descrevi um crime culposo, olhando para o tipo, para o resultado que está no tipo e para o artigo da parte geral que estabelece a tipicidade do crime culposo. Um crime omissivo, aí a gente tem que pensar em omissivos próprios e impróprios. No omissivo próprio, que é aquele que a própria descrição já é a descrição de uma omissão, nenhum problema, eu descrevo ele tal e qual um crime doloso, só descrevendo a omissão que produziu aquele resultado. No crime doloso ou omissivo impróprio, já é diferente, né? Porque eu tenho um tipo que na sua estrutura original ele é comissivo, mas uma omissão livre e consciente de uma ação do acusado acabou produzindo aquele mesmo resultado que, em tese, seria obtido mediante uma ação comissiva. Nesses casos, eu vou ter que descrever a omissão dele, mas, além disso, eu tenho que descrever o resultado, a omissão que produziu o resultado, mas, além disso, eu tenho que olhar para a parte geral que estabelece, em determinadas regras, a relevância da omissão no direito penal. Você lembram disso? As regras que colocam aquele sujeito na posição de garantidor, que tivesse o dever legal, portanto, de impedir o resultado, porque só se omite impropriamente quem tem o dever legal de impedir aquele resultado. Então, como é que eu faço para descrever? Dessa maneira, descrevo o resultado, descrevo a conduta omissiva e descrevo a condição de garantidor dele. Se eu não fizer isto, eu não descrevi um crime culposo. E aí não vou nem instruir. Nesses casos, inclusive, é um negócio interessante que normalmente a solução encontrada pela doutrina tem sido rejeitar, né, a peça acusatória. E eu hoje tenho cá minhas sérias dúvidas se um promotor se vem uma denúncia que não descreve um fato criminoso, se é o caso de rejeitar, porque foi descumprido o artigo 41 do CPP, ou de receber e absolver sumariamente, porque ele está sendo acusado de um fato atípico. É absolver. O resultado, a necessidade seria absolver. E aí faz coisa julgada, acabou. Não pode mais perseguir por aqui. Então é isso, minha gente. Acho que já avançamos bem. Na próxima, aí a gente... Não sei nem se a gente precisa mais trabalhar com isso aqui, viu?
talvez até a gente já tenha matado. Eu vou passar só no próximo encontro, né? Só pelos fundamentos da rejeição, do recebimento e pelos fundamentos da absolvição sumária. Certo? E aí a gente caminha a gente pode estudar, de repente, a decisão de arquivamento, que a decisão de arquivamento, guardem isso na cabeça, ela é sempre uma espécie de antecipação da decisão de rejeição ou de absolvição sumária. O promotor está com o inquérito, ele vai denunciar, mas ele pensa, se eu denunciar desse jeito, com o que eu tenho, a denúncia vai ser rejeitada, ou até ele vai ser absolvido sumariamente, então esses são os fundamentos do meu pedido de arquivamento, percebe? Então, eu acho até que na próxima aula a gente pode estudar a decisão de arquivamento, porque depois disso, depois dessa aula aqui, com o conteúdo que você já tem, de ação, jurisdição, processo, já dá para fazer, já tem material aí suficiente para fazer, certo? Então, tchau, tchau, até a próxima.